Gente, então vamos falar um pouco das misturas de herbicidas, né? É só seguir um pouco do conteúdo. E aí, falando um pouco sobre as misturas de herbicidas, de que forma é importante misturar os herbicidas, e qual a importância para o controle de plantas daninhas, né? É viável ou não utilizar misturas de herbicidas? Então vamos falar um pouco sobre esse conteúdo, sobre essa parte de mistura de herbicidas. Então observe, gente, que apesar da mistura de herbicida ocorrer já há um certo tempo no tanque, né? É, A regulamentação ocorreu somente em 2018. Então, apesar de rotineiramente as misturas serem realizadas no tanque em campo, a regulamentação de misturas em tanque veio apenas em 2018, pela Instrução Normativa número 40, que diz o seguinte, né? Estabelecer regras complementares à emissão de receita agronômica, previsto no Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002, no que tange ao exercício profissional e eficiência agronômica na aplicação de agrotóxicos e afins. A receita específica para cada cultura ou problema deverá conter complementarmente ao que determina o artigo 66 do Decreto 4079, de 4 de janeiro de 2002. Então, o nome do produto comercial que deverá ser utilizado e de eventual produto equivalente, informações acerca de sua incompatibilidade quando for o caso. Cultura agrícola, áreas onde serão aplicados agrotóxicos e afins, advertência específica quanto ao intervalo de segurança e para a colheita dos produtos agrícolas. As informações constantes em rótulo e bula dos agrotóxicos e afins registrados relativos à mistura em tanque, quando existentes, são de caráter obrigatório, devendo constar na receita agronômica. Informações sobre incompatibilidade dos agrotóxicos e afins deverão ser dispostas em campo específico da receita. Então, deve informar a incompatibilidade em campo específico, né? Considerando o contexto da recomendação e advertência específica para aplicação. É de competência e responsabilidade do engenheiro agrônomo a interpretação das recomendações oficiais, visando a elaboração da receita agronômica em consonância com as boas práticas agrícolas e com as informações científicas disponíveis. Então você note aí, está toda a parte legal, né, da mistura. Então, vantagens da mistura de herbicidas. Controlar maior número de espécies de plantas. Você está usando 2 produtos ou mais. Aumento do espectro de controle, às vezes um produto atinge uma planta daninha, o outro atinge uma segunda planta daninha, os dois juntos atingem as 3 plantas daninhas, as 2 anteriores mais uma. Utilização de menores dosagens, menor custo, controle mais efetivo das plantas, controle por um período maior, atraso na evolução da resistência, demora para a planta daninha adquirir resistência, é mais de um produto, mais de um princípio ativo que está sendo utilizado. Estabilidade da mistura. As misturas no tanque podem ser mais eficientes ou não, dependendo de uma série de fatores. Incompatibilidade química, incompatibilidade quanto à formulação, qualidade da água. As misturas podem ser da seguinte forma: a gente pode aplicar um herbicida e depois aplicar o outro. Você está fazendo uma mistura, porque você está aplicando 2 herbicidas em intervalos curtos em que está ocorrendo lá na planta essa mistura. Você pode misturar num tanque. E você pode já adquirir o produto misturado. Os princípios ativos misturados. Pode acontecer incompatibilidade física. Por que física? Principalmente pela formulação diferente. Pode ocorrer a sedimentação, né? Parte do produto pode ficar ali sedimentado. Aí já é aconselhável nem aplicar. Tá? E pode ocorrer uma incompatibilidade química também. Por isso que no receituário fala que é de obrigação do agrônomo a compreensão. Então vamos falar das interações entre as misturas. Refere-se à efetividade de um material com o outro. Os efeitos podem ser sinérgicos, quando o efeito dos herbicidas aplicados juntos é maior que a soma dos efeitos isolados. Você aplica o herbicida 1 e aplica o herbicida 2. O herbicida 1 tem um efeito, o herbicida 2 tem outro efeito. Quando você aplica os dois isoladamente, tem esse efeito. Quando você mistura, o efeito é maior do que ele sendo aplicado isoladamente. Mesmo que aplique os dois isoladamente, misturar é mais efetivo. Isso é um efeito sinérgico. Ou seja, eles juntos têm um efeito maior do que você aplicar eles separados. Efeito aditivo. Quando o efeito do herbicida em mistura é igual à soma dos 2 efeitos quando aplicados separados. Então imagina, você aplica o herbicida 1, controla tal planta daninha. O herbicida 2 controla tal planta daninha. Quando você aplica os 2 juntos, continua a mesma coisa, controla as 2 plantas daninhas. Ou seja, é aditivo, ele somou o que eles faziam separadamente, mas não acrescentou nada. Se acrescentasse, seria sinérgico.
Efeitos antagônicos. Quando o efeito dos herbicidas em mistura é menor que a soma dos seus efeitos quando aplicados separadamente. Então imagine que você aplica um herbicida, controla 2 plantas daninhas. Aplica o outro, controla mais 2. Mas quando você mistura, ao invés de controlar 4, controla 2. O efeito é antagônico. O ideal é que o herbicida apresente efeito antagônico para as culturas de interesse econômico e cinético para as daninhas. Os efeitos podem ser diferentes entre as espécies agrícolas e plantas daninhas. As bases para o efeito sinérgico: aumento da penetração foliar, ou seja, a mistura permite que a penetração foliar seja melhor. Aumento da translocação, inibição do metabolismo. Então, o herbicida poderia ser, ele isoladamente, muitas vezes, não inibe tanto o metabolismo quanto na mistura. Interações dos mecanismos de ação, produto mais tóxico, né, quando mistura. O antagonismo em misturas de tanque acontece quando uma reação adversa ocorre. Por exemplo, então reações adversas já são registradas aí no campo. Quando mistura paraquático MCPA, dimetilamina. Quando mistura o fenoxaprop etílico mais o MCPA. Quando mistura o bentazol com cetoxidin. São misturas incompatíveis, além de várias outras, tá? Então, como que a gente vê essa interação entre os herbicidas? Eu separei aqui uma equação de Kolbe para vocês visualizarem. Os almejados efeitos cinéticos ocorrem em plantas em algumas misturas relatadas na literatura. Inibidores do fotossistema 2, mais inibidores da síntese carotenoides. Essa mistura tem efeito sinérgico. Inibidores do fotossistema 2, mais dicamba. Glifosato, mais amidazolinonas. Então, tem uma equação aqui, ó, que dá uma ideia desse efeito sinérgico aí, ó. A percentagem esperada de inibição do crescimento pela mistura. O E significa essa percentagem esperada de inibição do crescimento. O X representa a percentagem de inibição do crescimento do herbicida A. E o Y, a percentagem de inibição de crescimento do herbicida B. Então, Y é de um herbicida e X de outro herbicida. Então, se a resposta observada for maior que a esperada, a mistura é sinérgica. Imagine que no campo que você observou é muito melhor do que esse cálculo, do que o E desse cálculo. Se no campo a observação é muito maior do que o que você esperou no cálculo, é sinérgica. Se a resposta observada for menor que a esperada, é antagônica. Se a resposta observada for igual à esperada, é aditiva. Então aqui, algumas interações que são antagônicas, né? E a espécie daninha, a mistura e o autor que citou. Então, para capim amargoso, quando mistura 2,4-D mais o aloxifop metílico, é antagônico. Aí tem várias outras, vocês podem visualizar aí no slide. Misturas sinérgicas, né? Para buva, para controlar a buva. Glifosato mais dicamba, controla a buva. É uma mistura sinérgica. Buva é um importante planta daninha para a nossa região, né? Capim amargoso. Glifosato mais cetoxidin. Glifosato mais imazetapir. Glifosato mais cletodin. Controla o capim amargoso. Mistura sinérgica. Olha que espetáculo essa parte do conteúdo. E aqui as recomendações das misturas, igual nós fizemos até agora, né? 2,4-D mais aminopiralide. Observe, controla carqueja, controla fedegoso, é muito utilizado em controle de plantas daninhas em pastagens e o produto comercial aí, jaguar e tordo. Glifosato mais o metolacloro. Observe que controla aí o capim marmelada, trapoeraba, produto seletivo para a soja, milho e algodão. E aí as empresas comerciais. Clomazoma mais hexazinona. Observe que controla trapoeraba, corda de viola, importante planta daninha para a nossa região, capim, carrapicho. Seletivo, cana-de-açúcar em pré-emergência. Atrazina mais o metalocloro. Metolacloro, né? Controla aí várias plantas daninhas. Maria Pretinha, Eva Quente, importante aí para nossa região. Utilizado na cultura do milho em pré-emergência. E aí o produto comercial, aí você observa o nome dos produtos comerciais. Então aqui é a parte de misturas
Nós falamos de herbicida, falar de algumas misturas também. Existem várias outras misturas. Eu aqui só estou te atiçando a adentrar mais no conteúdo.